Existem uma gama de problemas que são apontados que fazem com que os encarregados não tenham uma participação efetiva e ativa no processo de ensino e aprendizagem ou na formação dos seus filhos. O, o grande vilão aqui chamado hoje é, portanto, a pobreza. Eu vou dizer a pobreza ou a necessidade de ter mais ganhos em casa. À medida que o tempo passa, não é? As coisas ou a situação econômica de cada família tem se tornado mais exigente naquilo que é a melhoria das condições de vida de cada família. E, portanto, impõe-se a necessidade dos dois elementos, dos dois membros, das duas pessoas que podiam fazer este acompanhamento efetivamente dos filhos, saírem para buscarem mais ganhos e poderem atender melhor as necessidades familiares. Este é o primeiro vilão que faz com que os encarregados não tenham, de certo modo, uma participação ativa no processo de ensino e aprendizagem dos seus encarregados. Eu aponto este como elemento principal, que está no topo da pirâmide. Depois vêm outros fatores. Existem fatores ligados ao desinteresse dos encarregados, não é? Também este é por aqui chamado. Por quê? Porque, de certo modo, os encarregados acabam se tornando mais financiador do processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos do que, não é, um verdadeiro encarregado de educação, porque o encarregado tem, não é, naquilo que é politicamente definido, tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento daquilo que o seu filho aprende e de como ele aplica diante da sociedade e diante do mundo. Estou a falar do processo de educação no seu cômputo geral. Não estou a falar apenas na versão científica e acadêmica. Estou a falar da educação no cômputo geral. Porque hoje temos visto que até a própria educação, não é? Até o próprio senso, o bom senso educacional dos meninos é passado a responsabilidade aos professores e não só a transmissão do conhecimento científico. Portanto, este acompanhamento do que é passado ao seu filho e como é passado ao seu filho, não é? Fazer este acompanhamento tem sido escasso. Primeiro, apontei o fator, só para recapitular, pobreza, e agora chamo aqui também o outro fator de desinteresse. Desinteresse exatamente porque os encarregados acabam relaxando, entrando no comodismo, porque pagam aos professores, pagam este todo o processo de ensino, dão as condições necessárias e suficientes para que o estudante tenha adesão ao ensino. Portanto, é responsabilidade do ensino, do professor ou de um educador fazer o seu trabalho como deve ser. E eles acabam tendo uma dislexia, não é? Nesse sentido. Alguns encarregados, ainda neste ponto, vão mais longe, não é? Acabam contratando mais um professor particular para casa, que é para fazer o acompanhamento dessas coisas, e quando puder reportar-lhes o que realmente eles têm notado no comportamento do menino, no aprendizado do menino. Primeiro é o fator pobreza, o segundo é falta de desinteresse. Esse aparece com uma escala estatística naquilo que eu observo, bem uma elevada, abaixo do fator pobreza, que faz com que as pessoas não tenham tempo para acompanhar, porque vão de correria de ponto em ponto para ter mais ganhos. Depois tem o terceiro fator, que é a desestruturação familiar. A desestruturação familiar acaba fazendo com que as partes tenham dificuldade de acompanhar efetivamente o processo de ensino e aprendizado dos seus encarregados, exatamente porque quando a relação não termina nos melhores moldes, com as melhores conversas e da melhor forma, então não há um entendimento naquilo que é a partilha de informação quanto ao filho e o acompanhamento deste mesmo menino quanto à formação. São casos que praticamente eu tenho tido e acompanhado e visto que contribuem, de certa forma, para que os encarregados, ambos, não é, tenham alguma efetividade naquilo que é, ou eficiência naquilo que é o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos seus encarregados. Um quarto fator que eu ia chamar
e último, assim rapidamente, seria a estabilidade econômica. A estabilidade econômica, não é, e ligada ao poderio, não é só financeiro, o posicionamento do Estado, que se ocupa dentro vamos, das vertentes governamentais de um país ou políticas, não é? Tem também sido um dos fatores que fazem com que os encarregados não acompanhem o processo de ensino e aprendizagem dos seus encarregados. E chamo esta ocupação como um dos fatores. Eu estou no live, faz favor, estou no live. Então, este fator aqui, não é, de excesso de responsabilidade que algumas famílias têm, faz com que eles não tenham muito tempo para poderem fazer o acompanhamento do processo de ensino e aprendizado dos seus encarregados. Bom, alguns são mais ousados, por estarem sem tempo devido às ocupações que ocupam e o posicionamento que têm político, que faz com que eles não tenham um posicionamento direto, não é, com o professor e com outros membros que fazem parte desta classe de formadores, não é, dos seus encarregados, porque têm um posicionamento político ou então um posicionamento social que não dá para fazer, que impeça com que eles tenham sempre a cara lá, porque cria um certo desconforto ou qualquer coisa como esta. Eu aponto este fator porque, de modo prático, eu tenho encarregados cujo eu nunca tive presença ou nunca tive o privilégio de partilhar a informação deste mesmo menino com o seu próprio pai. E não é pelos os 3 fatores apontados acima: desinteresse ou muita ocupação trabalhista, mas é exatamente por este fator que eu aponto, que é o posicionamento que eles ocupam dentro de uma esfera política ou social, ou porque são cantores famosos e que, se forem à escola, vão criar aquele conflito, aqueles desembaraços, e eles não se sentem bem com isso, evitam então dar as caras, ou porque é um político que tem uma situação governamental condecorosa e as pessoas dentro da instituição, tanto os meninos quanto os trabalhadores, podem fazer alguns insultos, o que pode colocar a criança em condições mais tarde de bullying, e eles evitam então todas essas coisas de não estarem direito. Estes encarregados, eles fazem ligações, mandam um representante, mas nunca estão presentes. Ora, as consequências destes elementos que eu aponto, nós vamos ver mais tarde. Agora eu vou passar a bola ao usuário, que vai falar também dos fatores que ele aponta, ou das causas que faz com que os encarregados não participem efetivamente no processo de ensino e aprendizagem dos seus meninos. Eu identifiquei exatamente estes 4 e vou aqui resumir para passar a bola. Primeiro, o fator pobreza. Faz com que ambos os elementos saiam sem esforços comedidos à busca de melhores condições de vida, e estes não têm mais muito tempo para fazer o acompanhamento. Depois, falta de interesse. Falta de interesse é mesmo para aqueles encarregados que têm tempo, têm uma situação financeira equilibrada, mas é que eles mesmo não querem acompanhar porque se tornaram apenas financiador do processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos. Eles até preferem contratar um explicador particular lá em casa e que vai lhes reportando, e depois, quando a coisa dá para o torto do lado do filho, eles vão acima desta pessoa porque pago-te para isso e aquilo e tudo mais. Ora, o terceiro fator que eu apontei, o terceiro fator foi a destruturação familiar, e o quarto e último fator é o status quo, ou a posição política ou social que os encarregados ocupam. Estes são os elementos que eu aponto, que fazem os 4 elementos, os 4 vilões que impõem o encarregado, não é, a não fazer a participação direta do processo de ensino e aprendizado dos seus encarregados.